Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje vamos falar de um assunto sério que você já deve ter visto essa notícia, falando que o Reino Unido tá em recessão, 20% da economia diminuiu, isso é fato, é verídico e eu tô aqui pra conversar sobre isso com vocês. Vou mostrar algumas notícias, vou falar algumas coisinhas. Lembrando, eu sou leigo, não sou economista, não sei nada assim, só sou uma pessoa curiosa e eu leio muitas coisas e analiso coisas de fontes diferentes. E você que já tá ligado no meu canal vai saber que eu já venho falando disso há muito tempo. Mas vamos analisar a fundo essa notícia que para alguns está preocupando muito. Eu particularmente tô mais sossegado com isso, mas é óbvio, é uma notícia ruim, tá? É uma notícia ruim porque ninguém quer que o país perca um pedaço da sua economia. Mas é óbvio também que isso ia acontecer. O Reino Unido estava preparado assim, né? Estava ciente disso ia acontecer, mas a gente já vai falar sobre isso. Se você é novo por aqui, eu te convido. Segue meu Insta, @Felipe Francisco. Vai lá, segue a gente lá, me manda uma mensagem, porque eu respondo todas as mensagens lá no Insta, tá bom? Então acompanhe o meu dia a dia lá e também entre em contato comigo. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu joinha, toca o sininho para receber a notificação e ficar por dentro sempre que tiver uma novidade aqui no Reino Unido. E para você também entender a situação, poder aí conversar com seus amigos no pub, saber um pouquinho mais sobre o que tá rolando aqui no Reino Unido, tá bom? Então esse vídeo é o seguinte, lembrando, eu sou uma pessoa leiga, eu não sou muito economista, não tenho uma opinião formada, etc, etc. A gente vai falar mais aqui dos fatos, de coisas que a gente já sabia, para tentar fazer vocês entenderem um pouco mais da situação e do que está acontecendo, qual é a seriedade do problema, qual não. É sério, a gente tem que se preocupar, o Reino Unido vai se afundar, vai quebrar? Não sei, mas eu vou falar para vocês o que tiver ao meu alcance, tá bom? Vamos lá então, deixa eu postar para vocês algumas notícias. Primeiro de tudo, esse cara aqui é um chanceler, acho que é chanceler que fala, né, aqui em português, que ele trata da economia aqui do Reino Unido, e esse vídeo dele aqui é muito legal, eu aconselho que vocês vejam, eu vou deixar no link da descrição, e ele fala assim que os tempos difíceis chegaram, né? A gente vem falando há muito tempo sobre uma recessão, e não sei nem se é assim em português que fala recessão, né, mas tudo bem, vamos falar agora. A gente já vem falando há muito tempo e ela chegou. Ela chegou e é isso aí. Outra matéria que eu tenho aqui você já vem aqui na da Globo, né? Já tava lá na capa. Desculpa se minha câmera tá na frente, mas é Reino Unido. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Reino Unido tem queda recorde de 20% em abril, certo? A economia do Reino Unido tem queda recorde de 20,4% em abril. E aí tem outra notícia aqui da BBC. O Reino Unido está oficialmente em recessão pela primeira vez em 11 anos, certo? Pela primeira vez em 11 anos, o Reino Unido está em recessão. Vamos lá. E tem esse outro link aqui que eu vou deixar aqui embaixo, que eles estão falando o que é a recessão. Porque é muito interessante a gente analisar isso, porque é o seguinte, galera, o que é uma recessão? Porque quem lê essa notícia, quem não tá por dentro, vai pensar que tava tudo indo bem e do nada o bicho tá pegando aqui agora, virou de um lado pro outro. Não é assim. Uma recessão é quando uma economia de um país não está crescendo há mais de 2 quarters seguidos. O que é um quarter? Pega um ano, divide em 4. Aí no Brasil a gente chama de trimestre. Então, depois de 2 trimestres que já está caindo, é considerado uma recessão. É só uma nomenclatura. Ou seja, não foi de ontem para hoje que o Reino Unido entrou em recessão, tá? Teoricamente, sim, porque aí completou dois trimestres. Mas já tem aí 6 meses que a economia está abaixando. E por que está acontecendo isso? Óbvio, porque é por causa da pandemia, e é óbvio que por causa de grande parte, grandes setores serem simplesmente pararam de funcionar, tem menos dinheiro gerando e isso causa aí a economia. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vocês estão vendo aqui bem do lado da minha câmera, ó, olha desse lado aqui, ó, tá vendo? Vocês já tinham visto ele no canal, vocês já tinham visto que tinha descido 20%, muito mais do que lá em 2008, a crise de 2008. Então, desde 2008, 2009, o Reino Unido não tem uma recessão, ele não fica 6 meses assim, né, dois quarters, descendo a economia. E como vocês podem ver aqui, ó, é um pico grande, desceu pra caramba. Mas isso é óbvio, porque muitos negócios pararam de funcionar. É um momento muito delicado e complexo, então é difícil da gente analisar, mas sabe que não foi do dia pra noite. E o Reino Unido, quando tomou as decisões do lockdown, o governo já estava ciente
que esse tipo de coisa iria acontecer, tá bom? Então eles já tinham isso como ciência. E aí a parada é o seguinte: eu estaria muito mais preocupado se nós estivéssemos em recessão sem ter tido lockdown. Por quê? O lockdown, ele obrigou diversos setores a pararem de funcionar. Imagina só, teve não sei quanto tempo ficou sem restaurante funcionar. Pega todos os restaurantes de Londres e fecha de uma vez. Isso aí faz a economia diminuir em não sei quantos %. E aí vai juntando todos esses setores, faz abaixar bastante. Se não fosse lockdown, se tivesse fechado porque os restaurantes faliram, aí é uma coisa completamente diferente. Seria muito mais agravante. Não que não seja agravante, tá? Esses 20%, até porque o mais espantoso é porque ele é maior do que vários países no mundo, tipo os Estados Unidos desceu em 10%, a Espanha acho que 12%, Itália 11%, o Reino Unido foi logo 20%. Será que foram as medidas que foram muito restritas? Eu não sei, porque eu não sei o que aconteceu nos outros países para poder comparar. Mas, como eu já falei, eu fico mais calmo sabendo que muito parte disso foi porque parou de funcionar. E a gente vai analisar os dados aqui mês a mês e vocês vão conseguir ver um pouquinho de diferença. Óbvio, né? Fechou 2/4 em queda, é recessão, é a nomenclatura, né? Então estamos em recessão, mas não foi da noite pro dia não, tá? E o legal é que, assim, né? O que o chanceler fala nesse vídeo aqui, ele fala uma coisa que é verídica, tipo assim, não é que agora começou a cair e vai ficar feio. Muita gente já perdeu o emprego, muita gente já foi afetada pela pandemia e ainda muita pessoa vai ser afetada. Então, tipo assim, a gente vem prevendo essa recessão, o pessoal já foi perdendo emprego, chegamos no momento crítico e agora estamos tentando recuperar a economia. E ele fala o seguinte, ele fala que não adianta a gente tentar ficar segurando o emprego com um mecanismo do governo, que isso não vai durar para sempre. Então, o que eles têm que fazer é tentar estimular a economia de outros jeitos, como, por exemplo, o negócio para todo mundo sair fora para comer, que paga metade. São algumas técnicas aí que eles estão tentando fazer para fomentar a economia e para fazer com que a população entenda que é seguro sair de casa agora, porque eles estão tomando diversas medidas de máscara, etc, etc. Além disso, tem outros programas que eles estão tentando fazer para que os jovens consigam trabalho também. O Boris já falou que ele vai tentar implementar muito na construção civil para gerar trabalho também. Então eles falam que em vez deles ficarem focando em empregos que vão ser perdidos, eles querem gerar oportunidades para as pessoas que perderam um emprego conseguirem outro em outra área e não ficarem desempregados, tá bom? Assista esse vídeo dele aqui que é bem interessante para você ter uma compreensão melhor, tá? Então tá, o bicho tá pegando, abaixou a economia, devo me preocupar? Como eu falei, como muito foi obrigado, a gente fica mais tranquilo. Até porque, olha este outro gráfico aqui que ninguém fala. Se a gente for comparar mês a mês, certo? Se a gente, em vez de for olhar de 6 meses, for ver de mês a mês, a economia cresceu 8,7% em junho, comparado em maio. Por quê? Maio tava lá embaixo, tinha muita coisa fechada ainda. E em junho, abril, cresceu 8,7%. Mas ainda assim, se você olhar na bigger picture, ainda tá uma economia menor do que antes, entendeu? Então é o seguinte, a economia chegou a chegar no equivalente a quando Londres era em 2003, mais ou menos, o tamanho da economia. Você tem que lembrar que Londres era o 6º maior PIB do mundo. E agora, né, com essa perdeu 20%, perde algumas posições. Mas sempre foi um grande player aí do mundo, sempre teve uma economia muito grande e foi sim muito afetado. Mas quando o governo fez esse sistema de furlough, eles têm uma projeção. Você tem que entender que os caras estudam a vida, não sou eu que vou falar, que eles estudam a vida para saber as consequências. Se realmente foi a escolha certa ou não, não dá para saber. Por exemplo, esse 20% aí eu já começo a pensar que talvez a escolha dos caras não foi a melhor. Mas a gente tem que esperar os próximos meses pra ver. E você pode ver aqui que em junho, quando as coisas voltaram a abrir, deu uma crescidinha, certo? Vamos continuar, vamos ver os próximos meses assim pra ver como as coisas vão funcionar. Os dados sempre são atrasados, então a gente não sabe se outros países tiveram recessão maior que o Reino Unido. Então é difícil da gente verificar certinho as coisas. O que dá pra saber é que quando começou foi março, abril, maio, junho, julho, agosto. Chegou em agosto estava menor do que lá no começo. 6 meses, 2/4,
é chamado de recessão, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam, e eu quero que vocês pesquisem, né? Falando de um leigo aqui, se você tiver mais conhecimento, deixa aqui embaixo também, é que é o seguinte, não é que estourou a bomba agora, pum, do nada caiu 20%, o bicho tá pegando. Não, já vem decaindo há muito tempo. A partir de junho começou a se recuperar um pouquinho ali, que algumas coisas abriram, mas a gente tem que ver como vão ser os próximos dias, tá? Apesar disso, é uma notícia ruim? É uma notícia ruim. Mas apesar disso, a diferença vai estar em você, cara. Você que vai ter que saber aproveitar aí as oportunidades. Por exemplo, eu posso ser demitido. Mas se eu for demitido, eu não vou ficar desempregado por muito tempo, porque eu vou correr atrás disso e daquilo. Então tudo vai depender das suas habilidades. Por isso, quanto mais você investe em você, melhor. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se você investiu em você, aprender um pouco mais de conhecimento financeiro, até passo isso lá no Turning Point, e você tinha sua reserva de emergência, você podia ser demitido e ficado, sei lá, 4 meses em casa que você já teria um dinheiro guardado, porque você tem um bom conhecimento financeiro. Então por isso que o investimento que você faz em você sempre vai ser o melhor, porque em momentos de crise como esse, que a gente sabe que a estabilidade ela não existe, quando vem uma pancada dessas, você tem um dinheiro guardado para sobreviver por 2, 3 meses, você tem muito conhecimento em diversas áreas, então se te demitiram desse lugar, você é contratado em outro. Então o negócio é, você tem que saber se destacar da multidão. A gente sabe disso, porque a maioria das pessoas não consegue se destacar. E é justamente isso um dos trabalhos que eu tento fazer aqui no YouTube. Fazer vocês pensarem positivo e não só isso, agirem positivamente também e não perder as esperanças no pior dos casos. Então você, mesmo que aconteça algo com você, saiba que ainda tem oportunidades. Ainda tem empresa contratando, ainda tem gente sendo promovida. Hoje mesmo eu coloquei lá no grupo dos alunos do Turning Point uma vaga para secretária, que não precisa basicamente de nenhuma hard skill, né? Só gerenciamento ali de tempo das pessoas, que tá pagando de 30 e 35 mil, e uma das coisas que precisa saber é o português brasileiro. Então tem gente contratando sim, e vai depender de você, o quão qualificado você é para estar brigando por essas vagas, ou então o quão criativo você é. Vender bolo, vender marmita, as pessoas vão continuar comendo, vão continuar fazendo um monte de coisa. Então sim, os números não são legais, mas isso não me tira a esperança nem um pouco do Reino Unido. Ainda prefiro aqui do que a situação atual do Brasil, de longe, e também de outros países da Europa. Talvez o único que esteja se saindo melhor que o Reino Unido seria a Alemanha, que sempre teve uma economia muito forte mesmo. A Alemanha é embaçado, cara. Meu, eu estudei alemão por muito tempo, conheço bastante da cultura deles, e depois de tudo que eles passaram na guerra, chegasse à potência que eles são hoje, realmente eles têm uma cultura muito diferenciada e são um país, são uma potência. Mas eu ainda acredito que o Reino Unido é uma potência, não é porque teve essa queda que o mundo inteiro tá tendo consequências, aqui foi maior, né, que aqui você vai deixar de ter uma vida boa, certo? Tem muita oportunidade boa por aí, tem muita coisa acontecendo, invista em você, se organize, tá? Vou só dar um exemplo. Se você tivesse há 1 ano atrás ou 2 anos atrás se organizado financeiramente, está juntando um pouquinho, tendo feito um curso extra aí, se especializado em algumas áreas, não está contente com o trabalho que você está só porque tem um salário legal e pensar no longo prazo, hoje você estaria muito mais tranquilo. Então é aquilo que eu falo. Invista em você, invista no seu futuro, porque o que tá aqui dentro não há recessão que tira. Então quanto mais você souber, melhor você vai conseguir desempenhar em situações como essa, tudo bem? Gente, eu sou leigo no assunto, não manjo nada, mas eu falo a realidade, mostro os dados pra vocês aqui e eu espero que vocês entendam. Não foi do dia pra noite, já estávamos cientes que isso ia acontecer. Você, assim, a não ser que você trabalhe no governo, isso não tem o que você possa fazer para melhorar isso. Vai cuidar da sua vida, toca o barco e tenta fazer disso uma oportunidade para vocês. Setores foram afetados, setores foram beneficiados, certo? Os caras, sei lá, um exemplo bem chulo aqui loja de máscara, não vendia nada antes, hoje vende milhões. Só um exemplo. Supermercado. Vocês sabiam que o Tesco, se eu não me engano, estava 4 anos fechando no vermelho, e esse foi o primeiro ano que eles vão fechar no azul, no verde, provavelmente? Por quê? O setor deles foi afetado positivamente.
Então tudo depende de você ver aonde as oportunidades estão, mas elas estão aí. Lembre-se, o Reino Unido continua sendo um país de primeiro mundo. Eu ainda continuo tendo orgulho de morar aqui, não pretendo sair daqui, estou enxergando diversas oportunidades, me desenvolvi muito nessa quarentena, muita coisa boa aconteceu na minha vida e eu espero do fundo do coração que vocês também tenham esse tipo de visão, tá bom? Se você ficar reclamando, isso só vai fazer com que você não tome as ações necessárias para lidar com a realidade. O mundo muda, as coisas mudam e você tem que saber se adaptar. Tem que ser ali, ó, uma pessoa adaptável. Tem, igual, Darwin falava, né, que o ser humano que vai sobreviver melhor é aquele que se adapta melhor às adversidades. Fechou essa empresa, eu vou procurar outra. Fechou a outra, eu vou procurar outra. Não tem empresa, eu vou criar a minha. Não dá, eu vou fazer alguma coisa. Tem tanta oportunidade no dia de hoje, você consegue aprender tanta coisa na internet, que eu tenho certeza que não vai ser esse tipo de recessão que vai tirar a vitória da sua vida, tá bom, galera? Vamos lá, vamos pra cima. Sim, recessão, vamos bater no peito e vamos aguentar. É como se você estivesse numa luta de boxe ali e você tomou um soco na cara. Significa que você perdeu a luta? Não. Você tem que ali se desviar, se levantar, se reerguer e continuar lutando, Os tempos não estão bons? Vamos fazer a nossa parte e vamos tentar expandir da melhor maneira possível, tá bom? Agora, mais uma vez, não foi do dia pra noite, estávamos cientes disso, então não é que daqui pra frente é ladeira abaixo, a tendência é daqui pra frente melhorar, mas ainda assim muitas pessoas serão afetadas. Eu só espero que você seja afetado positivamente. Invista em você, invista em cursos de gerenciamento financeiro, invista em cursos da sua carreira, coisas que façam você se desenvolver como pessoa, que nada vai tirar o sucesso do seu caminho. Tem um cara que eu sigo, que ele até apareceu na semana Vim Pra Vencer, que eu coloquei um trecho, que é o Gary Vaynerchuk, e ele fala uma coisa: se você é bom, você vai vencer. E é simples. Os winners vão ganhar e os losers vão perder. Escolha o seu caminho. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Uma opinião leiga de uma pessoa que não manja muito, tentando passar informação pra vocês. Mas estamos juntos nessa aí. O calor continua insuportável. E quando eu gravo eu desligo o ventilador aqui, porque senão fica barulho pra vocês. Se eu pudesse, eu jogava água em mim hoje de novo. Mas eu vou dar uma seguradinha aí, porque sabe como é que é. Não dá pra fazer também todo dia, né? Aquele grande abraço. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.